A paz do Senhor, professores e professoras, estamos aqui para comentar a aula de número 10 da nossa revista de jovens. A gente vai falar, o tema de hoje é sobre uma rejeição à hipocrisia. Nós queremos comentar com você, conversar com você, trazer umas reflexões, passar os tópicos para te ajudar, cada professor e cada professora, a desenvolver a sua aula aí na classe com os seus jovens, tá? A gente sempre toca nesse assunto e sempre lembra, já no início da aula, que o que a gente vai fazer aqui é um comentário geral. A gente vai passar pelos tópicos, passar pelo assunto, abranger um pouquinho do que está além aqui da revista, mas sempre te convidamos, professores, a você desenvolver a sua aula, preparar a sua aula, relacionando a melhor maneira de tratar com o seu público. Então, é importante quando você preparar a sua aula, você conversar com o seu jovem, fazer perguntas para ele, né? Você, às vezes, não precisa caminhar na sua aula pela ordem dos tópicos, você tem liberdade de transmitir, né, o tema da lição, mas você pode relacionar isso da melhor maneira possível para tratar esse assunto com os alunos. Então, sempre lembre disso, para que a sua aula seja produtiva, para que a sua aula fique compreensível. Sempre antes de acabar a aula, pergunte para os alunos se eles compreenderam, se eles têm alguma dúvida. O intuito da escola dominical é a oportunidade que nós temos de conversar com os jovens, de ensinar eles, de instruí-los. É esse grande privilégio que temos e por isso a escola dominical é tão rica e tão importante. Tá certo? Quero lembrar aqui vocês do texto-chave dessa lição. Nosso texto-chave está em Provérbios, capítulo 26, verso 24, tá? Nossa lição 10, o texto-chave é assim: quem odeia disfarça as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade, tá? A gente tem por objetivos nessa lição 3 objetivos principais, que é entender o sentido de hipócrita em Provérbios, compreender o que Jesus ensina sobre o tema da hipocrisia e posicionar-se contra uma vida dúbia e buscar ser íntegro. Esses são os objetivos dessa lição. Estou aqui hoje com o Daniel, a gente vai tratar desse tema, Dani. E esse tema aí é um convite, o livro de Provérbios, a lição de hoje, é um convite à hipocrisia. De início, o que nós poderíamos falar, citar sobre esse tema, Dani? Paz do Senhor, meus irmãos. Eu acho que é interessante, Vitor, falarmos nesse tema e, primeiramente, falar sobre a importância deste tema, de falar sobre hipocrisia. Porque no tempo de hoje, o tempo de redes sociais, no tempo onde a maior rede social, que é o Facebook, que é o Instagram, quer dizer, que é uma rede social onde nós mostramos a nossa vida, onde nós somos convidados a estar mostrando a nossa vida, esse ambiente, este mundo, ele muitas vezes faz com que nós sejamos inclinados a viver uma vida hipócrita, né? A querer sempre mostrar algo que às vezes não se vê na realidade. Então, muitas vezes nós estamos não tão bem, tristes, né? Uma semana ali foi dura, mas nas redes sociais nós costumamos a postar, a publicar que estamos bem, que estamos felizes, alegres. O que é isso? Nós estamos, na verdade, tentando demonstrar algo, fingir, né? Atuar. Nós estamos tentando mostrar algo que não é a realidade. O mundo de hoje para o jovem, relacionado às redes sociais, eu acho que muitas vezes faz com que os jovens caiam neste pecado ou nessa falha, que é a hipocrisia, que é viver essa vida de hipocrisia, de querer sempre mostrar algo, mas que às vezes não é a realidade. Então, é bem importante esta lição e este tema de se tratar sobre a hipocrisia. Vamos continuar aqui? A nossa leitura bíblica, ela está, apesar de nós estarmos trabalhando o livro de Provérbios, um texto de Provérbios, a leitura bíblica a gente colocou em Mateus capítulo 23, do 1 ao 4, que é uma tratativa e um texto interessante que a gente faz ponte com o verso de Provérbios, capítulo 26, verso 24. A leitura bíblica diz: então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedecem-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam.
Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. A gente do meio cristão evangélico conhece a palavra hipócrita, né? É bem informado pela gente, e ela tem uma relação com a palavra fariseu, né? Então quem está no meio cristão evangélico, quando fala a palavra fariseu, tem essa semelhança com a palavra hipócrita. E por isso foi utilizado esse texto de Mateus, porque ele nos ressoa essa ideia e essa perspectiva que temos. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos comentar e entender, definindo primeiro o que é hipocrisia, né? E a gente relacionar isso, que é o convite dessa lição, com a nossa vida. Então, antes de mais nada, eu acho que às vezes existe uma confusão, e a gente pode aprofundar mais, e o objetivo é esse na lição, quando a gente fala do tema fariseu e do tema hipócrita. A gente pode definir isso com clareza, e é importante, professores, você aprofundar a definição disso para o seu jovem aí conseguir relacionar com a sua vida. A palavra hipócrita, ela na sua etimologia, né, que ela é formada do grego, ela vai ter um significado etimológico mais ou menos assim: uma decisão baixa ou uma deficiência na decisão. Ela como adjetivo, né, chamar alguém de hipócrita, significa representar um papel, interpretar, atuar. O Dani acabou de falar sobre a importância dessa lição, dizendo que o jovem ele tem essa característica e hoje, né, na sociedade que nós vivemos, nas redes sociais, ele é convidado a todo momento, às vezes, a exercer um papel, atuar. É ele mostrar que é algo que ele não é. O jovem vive essa realidade e não só o jovem, né? Essa característica e essa ideia é antiga. A gente, onde você poderia perguntar, tá? E onde surge essa palavra? De onde vem essa palavra hipócrita? Ela surge, e esse sentido de atuar, é por conta do teatro grego. As pessoas elas iam encenar, né, representar um papel, e aquelas pessoas eram chamadas de hipócritas. E essa palavra não tinha um sentido negativo, porque elas estavam interpretando um papel. Essa palavra, com o passar do tempo, vai ter essa conotação negativa quando as pessoas que não estão exercendo essa profissão ou necessariamente precisam atuar para representar algo, porque quem atua no teatro está tentando se passar pelo que não é para transmitir uma verdade. Agora, essa palavra virou uma conotação negativa quando as pessoas comuns, a vida comum, tenta passar uma coisa que não é. Aí ela ficou com esse sentido. Você tenta mostrar algo que não é a realidade. Você tenta maquiar a verdade, a realidade. É esse o sentido da palavra, essa atuação, esse papel. Dani, alguma observação aqui? Eu acho que, tratando aqui da etimologia da palavra, é interessante que a hipocrisia, ela se manifesta muitas vezes quando a gente fala que aquela pessoa é hipócrita, né? Às vezes a gente pensa, nossa, é em algo grande que a pessoa fez, em algo que está evidente, olha, ela falou uma coisa e fez isto. Mas às vezes a hipocrisia, ela se manifesta nas pequenas coisas. Se a gente for pensar, nós muitas vezes somos hipócritas, né? E dizem, o mundo ele vai dizer que um pouco de hipocrisia é necessário para a convivência. Imaginem que uma pessoa fique contente porque, sei lá, cortou o cabelo, pintou o cabelo e ficou feliz com o resultado, e ela vai te perguntar ali, olha, você gostou do meu cabelo? E por dentro você pode falar, olha, não ficou bom, mas ali você, para não ter aquele conflito com a pessoa, você acaba falando, não, ficou bom, não, é isso mesmo. Quer dizer, é um pouco de hipocrisia nessa sua fala, que é algo pequeno, que é algo que você até falou assim, olha, para não causar um conflito, para não chatear a pessoa, eu vou dizer. O que eu estou dizendo é que este atuar, a gente pode ver, Victor, nas pequenas coisas, nas pequenas ações do dia a dia. Muitas vezes nós estamos atuando, nós estamos interpretando um papel diante das pessoas, diante da sociedade, nas redes sociais, como eu falei, ou na igreja, enfim, a hipocrisia ela às vezes se manifesta em pequenas ações. Essa atuação, ela se manifesta e ela se dá nos pequenos relacionamentos, nas pequenas conversas. Não é algo, às vezes, que é tão grande, aquela pessoa é hipócrita. Não, nas pequenas ações ali, às vezes nós estamos atuando, né? Todos nós
em determinada maneira e intensidade, às vezes, acabamos atuando, vivendo de forma interpretativa, sempre interpretando, na verdade, algo que não é. Nós vamos já relacionar isso, a gente está caminhando, definindo a palavra, trazendo essa perspectiva, né, dessa questão maior, essa questão menor que o Dani comentou. E antes de seguirmos aqui nessa questão bíblica, a gente pode já usar alguns exemplos, né? Isso que o Dani falou me lembrou das pequenas relações que a gente tinha na escola, por exemplo. As pessoas elas estão comentando sobre determinado assunto, você chega na roda de conversa, você nem se interessa muito por aquilo, mas para você, né, ter o assunto, para você ser visto, você começa a se inteirar, falar, você começa a mostrar algo que você às vezes nem acredita, nem torce, né, nem deseja viver, mas você quer mostrar para as pessoas, não, é verdade, é assim mesmo, não, que absurdo as coisas serem assim. Ou é o filho, por exemplo, que às vezes o pai tem uma perspectiva de um filho, né? Ele olha o filho e fala, meu filho é assim, minha filha é assim. E quando acontece determinada coisa, onde o filho está, o que o filho está fazendo, se assusta. Porque o filho, dentro de casa, exerce um papel. Ele aparenta ser uma coisa para os pais, só que ele é, no fundo, outra coisa. Ele gosta de outras coisas, ele pensa outras coisas. Então, todos os valores que, às vezes, os pais tentaram transmitir, ele continua mostrando lá para os pais. Não, pai, aqui eu te obedeço, eu te amo, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, sim, eu quero fazer isso. Mas quando está longe, vive totalmente diferente. Então, essas são atitudes, exemplos do que a gente está citando como hipocrisia. Esse ato de interpretar. E a gente vai ver como o Evangelho é um total confronto contra isso. A gente vai chegar aí. Aqui, primeiro, a gente está apontando essa questão, mas você precisa relacionar esses exemplos e ter clareza disso, tá? Jesus, depois dessa definição, no ponto 2, no tópico 2, a hipocrisia no livro de Provérbios, o que acontece? No livro de Provérbios não existe a palavra hipócrita, né? Essa palavra ela não está aqui no livro de Provérbios, nem tem sua cognata no hebraico. Mas a experiência que nós estamos citando é registrada em Provérbios 26, 24. Então, quem odeia, diz o texto, disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Então, a realidade que o livro de Provérbios está condenando aqui é aquela pessoa que disfarça as suas intenções. Então, para o livro de Provérbios, a hipocrisia é o disfarce. É você maquiar, esconder algo que seria real, que seria verdadeiro, para demonstrar outra coisa. Mas o ódio está ali no coração. E esse é o grande problema. Está aqui hoje no coração, você não demonstra, ninguém sabe, você não é verdadeiro, você não consegue tratar aquilo. É a experiência de Caim com Abel. Caim, ele tem o seu coração cheio de ódio. E Deus fala, Caim, se você não controlar isso vai te dominar. E ele não ouve aquilo. Aquilo que está no coração dele, ele aparentemente tratando seu irmão está tudo normal, mas quando menos espera ele age. Então, a falsidade produz consequências, né? E isso é uma coisa que precisa ficar clara. A falsidade, ela engana a si e aos outros. A hipocrisia, ela disfarça, ela maqueia e ela prejudica. E essa também será a experiência de Jesus com os hipócritas. E aqui a gente vai para a clareza, para a gente conseguir aprofundar no tema, que é a grande experiência de Jesus com os hipócritas do texto que a gente estudou. Porque se os fariseus são hipócritas, o texto que, Jesus utiliza com eles, Jesus diz para os seus discípulos, repare nesse texto que interessante, Jesus diz para os seus discípulos escutarem e ouvirem os fariseus. Porque o que eles falam é verdadeiro. O problema dos fariseus não é a sua pregação. Algumas pessoas às vezes confrontam o que Jesus dizia, que os fariseus diziam, e falavam, não, os fariseus são um problema, porque Jesus ele trouxe as palavras corretas, o que deveria viver de forma correta, e nas palavras, o que Jesus está dizendo para os seus discípulos é para escutarem os fariseus. Ou seja, o discurso dos fariseus é coerente com a mensagem do evangelho em certo ponto. Só que o problema dos fariseus é que eles não vivenciam aquilo que eles dizem, né? O problema dos fariseus é que eles colocam peso nas pessoas, mais peso nas pessoas e não conseguem praticar aquilo, não fazem aquilo, não estão comprometidos com aquilo que fazem. Então eles atuam. Eles mostram uma coisa que nem eles acreditam e nem eles vivenciam. E Jesus é o total oposto a isso. Jesus é o total oposto a isso. E convida os discípulos a viverem em oposição a isso. Os discípulos são convidados ao ouvir ou a acreditar em algo, vivenciarem aquilo.
Essa é a experiência fantástica. Eu acho que esse texto é muito rico, né, Dani? É interessantíssimo. A gente pode tirar muitas lições disso, né? Muitas. E esse texto ele é interessante porque você falando aqui, lendo, né? Como a gente pode ver isso no nosso dia a dia e no nosso ambiente ali da igreja, da comunidade? Como que a gente vê isso, né? Nós vemos isso quando os jovens, eles estão ali na igreja e muitas vezes estão por causa para não chatear os seus pais, né? Mas eles não estão ali compromissados. Eles cantam, eles dão palavra. Se der uma oportunidade, os jovens vão lá e dão uma palavra. Eles sabem, eles vão louvar a Deus, eles cantam, eles participam do grupo de louvor, eles participam do grupo da mocidade, eles estão engajados nos cultos de jovens de sábado, estão engajados na Almadeza, vêm nos ensaios, vêm no congresso, vêm nos cultos, eles estão engajados. Mas, muitas vezes, isso é o exterior e é o da boca para fora, né? É o que Jesus está falando aqui dos fariseus. A pregação deles é correta, né, Vitor? A mensagem deles está correta. Então, muitas vezes, a nossa ação e a ação dos jovens estão corretos. Olha, eles estão na igreja, estão fazendo o que é certo. Olha, eles estão dando tempo ali no grupo de jovens, é correto. Olha, eles estão participando da escola bíblica dominical, é correto, é muito bom, mas o problema é que isso muitas vezes é só o exterior, é uma imagem que muitas vezes nós queremos passar e os jovens estão passando, mas que no dia a dia, essa vivência em comunidade na igreja, ela não é manifesta. Né, no dia a dia da escola, no dia a dia ali da faculdade, no dia a dia ali dos amigos, das rodas dos amigos, que é o momento realmente onde nós somos convidados a realmente rejeitar algumas ofertas, alguns convites. Isso não acontece. Então nós acabamos vivendo nessa hipocrisia, né, de estar no domingo ali na igreja, de estar ali no domingo na escola bíblica dominical, nos ensaios, mas na segunda já estarmos rodeados por pessoas e por conversas que não agradam a Deus e que nós sabemos disso. E é interessante, Vitor, que você falando, eu lembrei de algo engraçado até, que quando eu estava ali adolescente na escola e tinha muita quermesse, não sei se você lembra, tinha as quermesses e todo mundo da escola ia nas quermesses. E eu, né, eu não ia, não podia ir nas quermesses, meu pai não deixava ir nas quermesses. Então eu chegava no outro dia lá e todo mundo falava como tinha sido as quermesses e eu ficava meio, né, cara, eu tô aqui meio deslocado. Aí eu começava a inventar. Aí me perguntava, Daniel, você foi na quermesse? Eu não te vi. Aí eu comentava, não, fui, é que eu não tive muito tempo e tal, mas eu fui sim, eu estava lá. Quer dizer, eu estava falando algo que não era a minha realidade, mas por quê? Porque eu queria estar no meio, eu queria fazer parte daquele grupo. E a hipocrisia é exatamente isso. Às vezes acontece isso conosco ainda hoje, com os jovens. Nós queremos estar no meio de certos grupos e por isso que às vezes a gente escolhe este caminho da hipocrisia e o caminho da atuação. Então a lição 10 é uma rejeição à hipocrisia, né? Então presta atenção no caminho que a gente chegou aqui agora. Será uma rejeição à hipocrisia? E Jesus aponta que você pode falar as coisas, né, de Deus, pode exteriormente parecer um bom crente, um bom cristão, mas você pode não vivenciar isso. Essa foi a experiência dos fariseus. É isso que Jesus aponta. E quando Jesus aponta isso, a gente já percebe o caminho e a proposta que ele tem para nós. Porque se os fariseus, eles exteriormente parecem uma coisa, falam uma coisa, mas na prática não vivenciam a totalidade daquilo, os discípulos são convidados por Jesus nesse texto a ouvirem eles, mas fazerem realmente aquilo que está sendo dito. Ou seja, o ponto 4 que a gente trata o convite de Jesus é que a gente viva na integralidade, que sejamos íntegros. O íntegro é uma oposição ao hipócrita. Ser verdadeiro, ser inteiro, ser de verdade é a grande sacada, o grande convite, o grande caminho que todos nós somos convidados a viver, né? Então, esse é um convite evangélico para nós. Essa é a mensagem evangélica para nós. Tiago, lá no capítulo 2, ele vai dizer assim,
sobre se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupas, de alimento de cada dia e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimenta-se e até ele se satisfazer, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também, a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Esse texto de Tiago, ele trabalha a mesma perspectiva. A gente tem todo o Novo Testamento traz de diversas formas diferentes essa ideia da vivência do que se acredita, se expressar na vida, na prática. Não dá para um cristão relacionar as suas palavras em deformidade com aquilo que ele vive. Esse é o convite que nós temos, relacionar o que acreditamos com o que praticamos. Então, professor e professora, você precisa deixar muito claro para os seus jovens que a importância desse tema não é porque existem os erros de convivência, como o Daniel falou, né? Essas circunstâncias que nós colocamos e nos atuamos, mas isso aqui, toda essa realidade precisa ser pensada por nós e repensada por nós, porque existe um caminho de vida para nós sendo proposto pelo Evangelho, que é um caminho de verdade, que é um caminho de honestidade. E isso nós somos convidados a experimentar. Não é verdade, Daniel? Outro ponto, Vitor, interessante, que estava lembrando aqui, é que no texto de Mateus, capítulo de número 6, Jesus ele vai falar com os discípulos ali, e ele fala, olha, por que você está reparando, né, no cisco que está no olho do teu irmão? Aí ele fala, hipócrita, olha a viga, né, que está diante de ti. E um outro elemento que se manifesta a hipocrisia no nosso ambiente, né, trazendo sempre para o nosso ambiente ali da igreja, muitas vezes nós nos colocamos como pessoas que estão acima das outras, né? Estão sempre olhando para os erros das outras pessoas, estão sempre comentando os erros das outras pessoas, as quedas das outras pessoas, quer dizer, as quedas dos nossos irmãos, os erros dos nossos irmãos, né? Quantas vezes ali que a gente acaba comentando sobre a vida alheia e comentando os deslizes, os pecados, as falhas dos nossos outros irmãos, nos colocando em uma posição superior. E o hipócrita é a pessoa, para Jesus, aqui no capítulo 7, na verdade, de Mateus, é esta pessoa que ela só consegue enxergar o outro e não consegue enxergar que também há nela uma debilidade, que também há nela uma fraqueza, também que talvez, às vezes, seja até a mesma fraqueza do outro, mas ela só consegue enxergar o outro, só consegue enxergar o erro do outro. Jesus ele está mostrando isso, que isso também é um elemento da hipocrisia, também é uma outra face da hipocrisia, quando nós não conseguimos olhar para dentro de nós, quando nós não conseguimos reconhecer a nós mesmos e simplesmente reconhecemos os erros das outras pessoas e a gente vive atuando, vive fingindo algo que não está errado dentro de nós e apontando o erro, e apontando o dedo para as outras pessoas e para os outros irmãos, né? E o convite de Jesus é, olha, não seja essa pessoa, não seja hipócrita desse ponto, de fingir algo que não é, de fingir que você está tudo certo e que o outro está errado. Não, em você há uma debilidade. O convite de Jesus é para o hipócrita, para nós, muitas vezes, sendo hipócrita, deixarmos isso de lado e olharmos para nós e vermos as nossas debilidades e vermos as nossas fraquezas. E uma delas é a hipocrisia. Nós precisamos olhar para nós, que muitas vezes somos hipócritas, sim. Diante dos nossos pecados, das nossas debilidades, Jesus não fica pedindo para você ficar pedindo desculpa pelos seus pecados. Não existe isso no Novo Testamento. Pedir desculpas pelos seus pecados. Ou ficar... O próprio, você olha a carta de Tiago falando, Senhor, perdão pelos meus pecados. Isso não existe no Novo Testamento. O perdão, ele é relacionado no Novo Testamento ao próximo. Ao próximo você pede perdão. A Deus, a gente já vem em 1 João, existe uma outra experiência que Deus exige e pede dos seus, que falham, que erram, que é a confissão. Confissão, que é o quê? Confessai os vossos pecados e serão perdoados. Para o Novo Testamento, a confissão e confessar os pecados... E o que é confissão? O que é confessar? É afirmar, é dizer, é reconhecer, é falar a verdade. É simplesmente isso. É você expressar a realidade. E você vê
o perdão chegando até você. Essa é a realidade do Novo Testamento. Por quê? Porque todo o Novo Testamento nos convida e convida todos os cristãos, todos os jovens, a viver de forma íntegra, de forma aberta, de forma real. Para Deus, e a gente pode fazer, às vezes a gente não consegue expressar isso, né, Dani? A gente fala do ideal, nós devemos viver, como nós devemos lutar contra a hipocrisia. Em várias expressões isso pode acontecer na nossa vida. E talvez a gente possa começar a exercer isso, a nossa experiência, nosso relacionamento de oração com Deus. Nós temos que aprender a falar assim, diante de Deus eu preciso me abrir, eu não posso atuar diante de Deus. Eu não posso chegar diante de Deus e fazer uma oração sem estar acreditando nessa oração que eu estou fazendo uma oração por fazer, eu não estou acreditando no que eu estou orando, eu não estou realmente colocando o meu coração nisso que eu estou fazendo. Não, diante de Deus, você precisa se apresentar por inteiro. Você pode falar tudo que você é, tudo que você faz, tudo que você pensa, o que você acredita, o que você não acredita. Se você tem medo de Deus, se você duvida de Deus, você pode se abrir para Ele. Essa experiência de se abrir e você confessar, se você afirmar a verdade. As coisas são assim, eu sou assim, é assim que as coisas funcionam. E essa experiência de oração, ela também tem que se manifestar na nossa vida e na nossa prática diária. Então, esse é o convite que nós somos a vivenciar. Então, jovem diante dos seus pais, quando erram, e precisam contar para os pais o erro que cometeu, precisam falar assim, eu preciso ser eu preciso ser verdadeiro, eu penso assim, eu acredito nisso, eu quero a sua ajuda. É melhor você se abrir para o seu pai, é melhor você se abrir para a sua mãe, é melhor você estar disposto a conversar do que você ficar fingindo e nunca sendo você. Então é importantíssimo, diante desse texto aqui, a gente começar a ser verdadeiro diante do que a gente acredita, do que a gente fala, numa posição de humildade, com o coração, e falar assim, olha, diante dos meus amigos lá, eu sou um cristão. Cara, vamos sair comigo? Vamos para a balada? E você dizer assim, eu não vou. Eu não vou. Por que, senhora? Porque eu sou cristão. Qual que é o problema de você falar isso? O que te impede de você viver um estilo de vida diferente das outras pessoas? Por que você tem que fingir para os outros que você é uma coisa que você não é? Por que você precisa maquiar e atuar na frente de grupos sociais diferentes do seu? Às vezes posições políticas que dependem do grupo que você está, você tem que se manifestar diferente. Porque porque você não consegue ser você e você dizer, não, eu acredito nisso. Eu estou sendo sincero, eu acredito nisso. Ninguém está sendo convidado aqui a confrontar, a brigar. Não, é ser sincero, é ser verdadeiro, é ser autêntico. E isso é uma proposta que nós temos somos convidados a vivenciar. Essa questão que acho que é um ponto-chave, que é o convite do Evangelho, o convite de Jesus para sermos autênticos. Eu acho que nessa parte o professor, você, meu irmão, precisa incentivar os jovens, os seus alunos, a entrarem neste caminho de autenticidade. Né? Às vezes, nós, jovens, não entramos neste caminho por medo de perder amizades, por medo de ficarmos deslocados na faculdade, no trabalho. Há um medo. Então, muitas vezes, nós atuamos. Não é porque nós queremos. Os jovens muitas vezes não atuam, não são hipócritas ali na sua vida, não é porque querem, é porque muitas vezes há um medo. Há um medo de perder um status, há um medo de perder o seu emprego, sim, há um medo de perder amizades. Então, o convite precisa ser esse convite de autenticidade, de sermos autênticos e mostrar que este caminho é um caminho de liberdade. Quando nós somos nós mesmos, nós entramos num caminho de liberdade. Quando nós assumimos, olha, eu sou um cristão. Olha, eu tenho esta fé e eu acredito nisto. Eu acredito sim em Cristo. Eu acredito no Evangelho sim. E você toma e entra por este caminho de autenticidade, de expressar esta realidade em todos os ambientes, você entra num caminho de liberdade. E muitas vezes os jovens eles estão com medo dessa realidade. Mas se eles adentrarem neste caminho de autenticidade, eles vão experimentar uma vida honesta, uma vida sincera e uma vida de liberdade. E este é o convite da nossa lição e este é o convite do Evangelho, viver essa vida de autenticidade. Aí nós chegamos ao quinto ponto, que são os exemplos de áreas que necessitam da integridade da juventude cristã.
a gente já relacionou no meio das nossas falas alguns pontos para vocês, professores, pensarem. E aqui foi enumerado 3 pontos, tá? O primeiro, se a gente está falando, né, que temos que viver uma vida autêntica, o Dani acabou de enfatizar isso, sermos íntegros, verdadeiros, nos abrirmos para essa realidade. Tem algumas áreas da nossa vida que nós podemos pensar, e eu acho que aqui, professor e professora, é um grande convite para você debrulhar esse tema com os jovens. Talvez você possa até começar por aqui, falando o que é hipocrisia, e perguntar para eles, e no amor? Como nós podemos viver uma realidade de amor sem ser hipócritas? Essa é uma pergunta que poderia ser feita. Por exemplo, a gente fala a todo momento, a gente está em vogue, na moda, dizer sobre o amor, né? Devemos amar, você não ama o próximo, você deve amar o próximo. Todo mundo fala que amar é uma coisa que todo mundo deseja. Empatia, a palavra empatia ela é muito citada, sempre citada. Você precisa ter empatia pelo outro, todo momento se fala isso. A pergunta é, quem fala isso? Está estendendo a mão? Porque o que adianta, aqui a gente está entrando nessa realidade, nessa vivência. Se nós falamos sobre esses assuntos como cristãos, se nós falamos sobre amor ao próximo, se nós falamos sobre empatia, a questão nós não podemos só falar sobre isso, nós temos que vivenciar essa realidade. Então, por exemplo, se os jovens aí na sua igreja gostam da palavra empatia, eles são convidados a doar seu tempo para servir na igreja. Quantas irmãs e irmãos ali na igreja não estão necessitando da ajuda, do auxílio, das orações, da visita? Quantos irmãos idosos na nossa igreja não necessitam da visita dos jovens da igreja para estar cooperando? Nas propostas de evangelismo que são feitas na sua igreja, esses jovens estão participando dessas propostas? Porque se a gente acredita no amor, se a gente acredita no amor ao próximo, nós precisamos vivenciar isso. E eu acho que existe, às vezes, muita barreira e dificuldade de vivenciarmos isso sozinho. Acho que se a gente começar a vivenciar em comunidade, juntos, fazendo esse serviço na igreja, a gente vai se abrindo para essa realidade. E isso vai fazendo parte do nosso cotidiano. As doações em vários âmbitos que nós podemos colocar aqui. Essa fonte de se doar por alguém que necessita, né? Alguém que pede a sua ajuda, você pode estender a mão. Às vezes a sua oferta, as suas doações na igreja, todos esses meios são formas dessas palavras que a gente usa sobre empatia, sobre amor ao próximo, sobre amar, serem expressas. O Dani começou falando aqui pra gente sobre as redes sociais. Ele começou introduzindo aqui, a primeira fala dele, citando que os jovens hoje são convidados pelas redes sociais a sempre publicar algo, parecer algo que na realidade eles não são e não vivem. Então, jovem, a realidade é essa. E como muitos jovens ficam nas redes sociais, talvez você pode caminhar também por esse lado, professores. A realidade é essa. Muitos adolescentes, muitos jovens estão deitados à tarde, acordaram tarde, estão deitados mexendo no seu celular e resolvendo o mundo no celular. Estão dizendo que você precisa ter empatia, que você precisa amar o próximo, que você precisava votar em tal pessoa, que você precisava fazer tal coisa. Estão deitados na cama fazendo isso, enquanto a mãe está implorando para ajudar a lavar a louça, para limpar o quarto, para arrumar as coisas de casa. Você vê como é convidado para essa forma de atuação? Viver um outro mundo e uma outra atuação na rede social, mas a vida prática, as coisas concretas que pode exercer essa realidade, não é feita e não é vivenciada. Por isso que o Dani falou aqui também sobre a hipocrisia, às vezes nas pequenas coisas. E não, né? Nossa, que pessoa hipócrita, porque ela mentiu, porque ela traiu, porque ela... sim, são expressões de hipocrisia. Mas talvez você não fez isso, você não traiu alguém, mas você vivencia isso nas suas pequenas coisas. E nós somos convidados à autenticidade. Nós somos convidados ao caminho da verdade. Talvez você pode trocar, professor, também, ao falar isso e talvez enfatizar isso para os jovens, tentando confrontá-lo, talvez seja interessante você dizer, nós sabemos o ideal que nós devemos viver e nem sempre acertamos, mas a gente não pode tirar de vista que nós somos convidados ao caminho da autenticidade, da verdade. Nesse ponto aqui também, Vitor, de doação, que é algo bem interessante que você falou, eu acho que é importante o professor, eu sempre trago isso e bato nessa tecla, de tentarmos sempre trazer algo prático a se fazer. Então, se nós estamos falando de doação, se nós estamos falando talvez de doar o nosso tempo, se nós estamos falando de talvez ajudar as pessoas, né, de alguma forma, eu acho que nesta hora aqui, depois de você terminar a sua exposição falando sobre doação, você apresentar aos seus jovens, aos seus alunos, professor, algo prático, uma vivência prática.
Fala, olha, se nós sempre falamos que nós precisamos nos doar, se nós sempre estamos falando que nós devemos amar o próximo, se nós estamos falando sempre em empatia, temos empatia, então a pergunta que fica é, qual dos nossos irmãos aqui da nossa igreja está precisando de uma visita? Qual irmão aqui que talvez é mais velho, já idoso e não consegue vir mais à igreja? Com certeza vai sair alguns nomes. Por que não propor uma saída? Por que não propor essa visita? Fala, olha, já que o nosso convite é uma rejeição à hipocrisia, que tal nós realmente encarnarmos o que nós falamos, o amor, encarnarmos a empatia e vivenciarmos e praticarmos? Este ponto é um ponto interessante para você chamar a ação os jovens. Toda a nossa lição e todas as lições, elas devem sempre estar acompanhadas com chamados à prática e à ação. E essa pode ser uma ação e uma prática contrária à hipocrisia. Legal. O ponto 2, que são cristãos autênticos, nós comentamos aqui, acho que repetidamente, né? Sempre citamos, para a gente não viver essa vida dúbia, e eu acho que ficou claro para os professores. Eu pulo para o ponto C, cidadãos honestos. Então, isso aqui também é uma questão interessante, que acho que os assuntos políticos estão em voga na nossa sociedade hoje. Hoje está sendo muito mais falado desses temas, né? As redes sociais, as informações chegam mais claras. E todos os jovens aí, tem muitos jovens que já estão votando, já têm as suas posições políticas. E o que a gente precisa pensar, se a gente está falando de um caminho contra a hipocrisia, todos nós precisamos também pensar que nós também devemos exercer a nossa cidadania de verdade. Se nós vivemos em sociedade e nós falamos sobre uma proposta evangélica, nós falamos sobre justiça, sobre liberdade, sobre várias questões, sobre esses pontos, a gente também precisa, na nossa sociedade, vivenciar isso. Eu conto uma experiência que é simples, mas é engraçada. Tinha uma professora nossa, de sociologia, o Daniel estudou comigo, eu não lembro se naquela oportunidade a gente saiu junto, a professora Elaine, que a gente foi uma vez no shopping com ela, a gente estava, todo mundo com ela estava vivendo em Portugal, tá um tempo em Portugal, e ela estava falando muito pra gente como a cultura deles são muito diferente, é muito diferente a forma que eles lidam. Aí a gente foi pra fila para pagar o estacionamento, aí um entrou na fila, aí todo mundo, né, um pegando a frente do outro. Vem, professora, vem na frente de todo mundo, entra aí. Aí ela olhou pra nossa cara assim, deu aquela encarada, foi lá pro fundo da fila. Não, gente, tem que respeitar e fazer o caminho certo aqui. Aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, nossa, é um tipo de pessoa que sabe o seu lugar de cidadã, de pessoa, das suas relações sociais, como se portar em cada lugar, como agir em cada lugar que deve fazer. E a gente, esse exemplo bobo que eu utilizo, é para lembrar que a gente às vezes sempre quer dar um jeito, né? Um jeitinho. A gente fala de justiça, a gente fala de liberdade, mas a gente não se preocupa com quem a gente vota, a gente não se preocupa se estão violando liberdades, a gente não se preocupa se alguém tem sido prejudicado na nossa sociedade, a gente não se preocupa de conscientizar isso, a gente não se preocupa de exercer o nosso direito de forma correta, e isso também é uma coisa que nós podemos pensar. Porque se o nosso discurso é de liberdade, se o nosso discurso é de justiça, se o nosso discurso a gente fala nós temos que ajudar os mais necessitados, se a gente fala que a gente tem que ajudar as pessoas, se o nosso discurso é esse, talvez a gente possa pensar também em todos os âmbitos. Nós vivemos uma democracia e também talvez seja interessante nós pensarmos, nossa, eu estou aqui nessa realidade, eu preciso ser honesto nas minhas relações. Eu preciso ser verdadeiro na minha convivência, eu preciso fazer as coisas de verdade. Isso em todos os âmbitos da sua vida. Algum comentário, Dani? E neste ponto estava comentando sobre ser um cidadão honesto, é importante nós lembrarmos os jovens, né? E lembrarmos a preocupação que o Vitor já comentou sobre nós vivemos numa democracia, então nós participamos dessa democracia. E é uma responsabilidade nossa de nós estarmos engajados também politicamente. Né? É uma hipocrisia
quando nós olhamos para os políticos, digamos assim, e nós como jovens gostamos mesmo de falar, de colocar a boca no trombone, de postar, de publicar, de criticar, nós gostamos de fazer isso, e seria uma hipocrisia, e é uma hipocrisia, quando nós simplesmente mostramos os erros dos nossos governantes, e apontamos os erros dos nossos governantes, porém, quando nós somos chamados a participar da democracia, a engajarmos, a estarmos em atividades na democracia, nós colocamos isso como algo, deixamos de lado, não damos importância. Esse é um momento importante para se questionar, e você pode questionar os seus alunos, se eles realmente, na votação, nas eleições, se eles realmente se preocupam com quem eles vão votar, se eles sabem de fato para quem que eles estão votando. Muitas vezes, quantas vezes, né, os jovens eles não se preocupam com a política, não se preocupam com a política pública, não sabem para quem estão votando, simplesmente votam nos candidatos lá que às vezes é a mãe, o pai, ou enfim, pegam ali na rua o santinho e votam. Isso é uma hipocrisia quando depois nós criticamos. Este é um ponto também de hipocrisia. Veja, a hipocrisia ela está também neste âmbito, no âmbito social e no âmbito político, e que você pode também trabalhar juntamente com os jovens e com os alunos. Ótimo, ótimo. E é uma realidade isso que o Daniel falou, ele acho que expressou muito bem para a gente fechar esse ponto. Estamos sempre falando, né? Queremos justiça, queremos saúde, mas existem meios de você vivenciar isso que você está dizendo. Então, nós participamos de uma democracia, você pode facilmente conseguir o e-mail do deputado, do vereador que você votou, você pode cobrá-lo nas redes sociais, você pode perguntar, eu votei em tal pessoa, o que ele está fazendo, o que ele acredita. É importante isso. Nós, como cristãos, precisamos pensar nisso. Às vezes, por a gente não tratar do assunto política no púlpito das nossas igrejas, que é verdade, não é necessário tratar nos púlpitos das nossas igrejas, nos púlpitos das nossas igrejas deve ser pregada a palavra de Deus, a palavra que transforma e liberta. Isso não significa que nós, como cristãos, não devemos vivenciar aquilo que é pregado no púlpito da nossa igreja na nossa vida social e política. Então é isso que precisa ficar claro, e às vezes a gente não trata desses assuntos, e a Escola Dominical é uma oportunidade para nós falarmos sobre isso, às vezes a gente não toca nesses assuntos porque a gente, como se separasse, né, pregação de política, e quem pensa assim está enganado porque a pregação que é dita no domingo precisa expressar em todos os âmbitos da nossa vida depois. Então a gente falou de amor, falou de verdade, falou de justiça, falou de liberdade no nosso culto, a gente sai dele e fala assim, agora eu preciso amar o próximo, posso amar o próximo entendendo a minha mão aqui, e eu também tenho que amar o meu próximo sabendo em quem eu vou votar, em quem eu vou cobrar, em que políticas vão ser feitas para a minha sociedade, para a minha cidade, para o meu país, para que amanhã nós não percamos, nós não venhamos ser violados e várias consequências vier a sofrer, tá certo? Então é importante pensarmos nisso. Acho que a gente pode ir para a conclusão. Concluindo a lição aqui, eu queria citar para você e lembrar que, diante desse contexto que nós estamos, a hipocrisia ela pode se manifestar de diversas maneiras, diversas formas, né? Em questões pequenas, pontuais, em questões grandes, extremas. E o convite do Evangelho, o convite da proposta do Reino de Deus é a gente se confrontar, a gente olhar para a gente, né? Avaliarmos a nossa vida e nos perguntarmos o que eu tenho dito, o que eu digo que acredito e o que eu tenho vivenciado realmente. A fé que eu digo ter no Cristo Jesus, ela se expressa na minha vida cotidiana? Eu digo que Cristo é o Senhor da minha vida. No meu dia a dia, Cristo é o Senhor da minha vida? No meu dia a dia, eu tomo as atitudes que glorificam o nome de Deus? E quando eu erro, eu caio, eu consigo ir diante da presença de Deus, me apresentar com verdade, não fingir que está tudo bem, porque às vezes isso é uma grande característica do hipócrita. Finge que está tudo normal, esses são os fariseus, está tudo normal, está tudo certo, colocando peso e mais peso. Não, a gente se apresenta, a gente reconhece quando não é verdadeiro, quando não é sincero, quando falta a verdade, a gente se apresenta diante de Deus e fala, Deus, eu sou assim, eu fiz isso, eu preciso da sua misericórdia, eu preciso da sua graça, e começamos um novo dia lutando e buscando por esse caminho de verdade. Então nós como cristãos, e o convite dessa lição é de fato uma rejeição à hipocrisia, é um caminho de integridade, de verdade, de vida. É um caminho do Evangelho que traz, com certeza, traz libertação e restauração. Concluindo, eu acho que uma coisa importante, Vitor, que você até comentou, que
o chamado do Evangelho, principalmente no Novo Testamento, é o chamado de confissão, é o chamado de se confessar. E eu acho que você pode abordar também, talvez até no final da sua aula, professor, incentivar os alunos e os jovens a se confessarem, a se abrirem, a se confessarem diante do pastor, do líder local, da sua igreja. Porque muitas vezes nós vivemos uma vida hipócrita, vivemos na igreja, tocamos na igreja, cantamos na igreja, mas nós sabemos que nós estamos presos talvez em uma iniquidade, talvez presos em um pecado, e o jovem sabe disso. E ele não quer viver essa vida dúbia, essa vida de pecado, mas ele acaba não se confessando por receio, por medo do que vão pensar, por medo do que vão falar, por medo de talvez as pessoas ficarem sabendo, os irmãos ficarem sabendo. Enfim, tem vários receios que fazem com que os jovens vivem essa vida hipócrita, às vezes ele precisa de uma ajuda. É isso que eu quero dizer. Tem jovem que precisa de uma ajuda e talvez ele não se confesse com medo. Eu acho que é interessante você incentivar os jovens a, olha, não viva essa vida de hipocrisia. Você não precisa viver essa vida de hipocrisia. Talvez você tenha medo, mas você não precisa. Você pode se confessar, você pode se abrir, porque na igreja, ali na comunidade, certo é que é o lugar de se encontrar apoio, de se encontrar um consolo e de se encontrar ajuda. Então, você pode também incentivar os alunos a entrarem por este caminho. Então, professores e professoras, esperamos que esse subsídio te ajude na elaboração da sua aula, possa ser útil, você aproveite a lição, estude, aproveite esse subsídio, prepare a sua aula de uma maneira que vai ficar clara para o seu jovem, aproveite essas questões práticas que foram colocadas aqui, coloque ações e chamadas de ações no final dos tópicos que você trabalhar. Eu tenho certeza, e a nossa oração é que essa palavra, esse ensino venha frutificar na vida de cada um, em toda a nossa vida, para a gente caminhar essa vida aí de integridade e de verdade. Esse é o convite que todos nós, não tem nenhum de nós que escape disso, que somos convidados a viver. Então falar disso é um convite para todos nós a buscar vivenciar essa realidade. Então fiquem com Deus e até a próxima aula.